A gente retorna com o Jornal Cidade e apresenta as vagas oferecidas através do setor de empregos do município nesta semana. Acompanhe. Oficial de cozinha ou cozinheiro, açougueiro, ajudante de mecânico montador, analista de alimentos, analista de treinamento e desenvolvimento, atendente vendedora, babá, caixa, carpinteiro, classificador de café, crediarista, eletricista de manutenção, faturador, gerente de casa de carne, manicure, mecânico de autos a diesel, metrologista, overloquista, soldador de solda elétrica, técnica em eletrônica e vendedor. Para se candidatar a uma dessas vagas, é preciso comparecer à Rua Presidente Antônio Carlos, 356, no centro da cidade. O ar seco ainda predomina sobre grande parte do sudeste do país. Em algumas partes do sul de Minas, o sol deve brilhar forte e pode chover entre o final da tarde e o início da noite. Veja a previsão completa para esta quinta-feira em nossa região. Esta quinta-feira será bastante quente por toda a região sudeste. Uma massa de ar seco vai deixar o tempo firme no Espírito Santo, Rio de Janeiro e na maior parte de Minas Gerais. E áreas de instabilidade vão provocar chuva a partir da tarde na faixa oeste de Minas Gerais e no estado de São Paulo. Essa chuva acontece de forma isolada. A mínima prevista para São Paulo é de 18 graus e 17 no Rio de Janeiro. A máxima prevista para Vitória é de 29 graus e 30 graus em Belo Horizonte. Ainda segundo o Instituto Climatempo, não deve chover nesta quinta-feira em nossa cidade e região. A previsão para amanhã é de um dia de sol entre nuvens, com temperatura que pode variar de 17 a 31 graus. E a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, vai realizar a manutenção da rede em vários locais nesta quinta-feira. Os bairros, ruas, números e horários da interrupção no fornecimento de energia elétrica, você confere agora na sua tela. Nesta quinta-feira, das 8h30 às 11h30 da manhã, no bairro Jardim Cidade Nova, Alameda dos Guaratás, do número 35 ao 105, Alameda Arapongas, do número 1 ao 75, Alameda dos Curiós, do número 501 ao 940, Alameda das Garças, entre os números 315 e 755, Alameda dos Pintagóis, do número 15 ao 468, Alameda das Gralhas, entre os números 3 e 315, e Alameda dos Fazões, entre os números 40 e 160, no bairro Parque das Acácias, Rua Jaci Sarubi Pereira, entre os números 26 e 340, Rua Professora Reina Esper, do número 15 ao 250, Rua Oswaldo Augusto Ciagini, entre os números 65 ao 200, Rua Vivaldo Xavier Araújo, entre os números 27 e 67, no Jardim Colonial, Rua José Lisboa de Paiva, entre os números 5 e 211, Rua Antônio José Salgado, entre os números 15 e 315, Rua Sabino de Oliveira, entre os números 8 e 220, no Jardim Itália, na Rua Jaci Sarubi Pereira, número 150, Rua Pedro Batista Flauzino, 35, e Rua Inhaxica, entre os números 15 e 145, no Parque Imperial, Rua F, do número 15 ao 105, Rua Santa Paulina, número 85, no bairro Vila Maristela, Rua José Augusto Ciagini, número 215, no bairro Parque Urupês, Rua Princesa Isabel, entre os números 18 e 70, na quinta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde, no bairro Santana, Rua Iguatemi, entre os números 140 e 235, Rua Purus, entre os números 177 e 270, Rua Tapajós, do número 570 ao 610, Avenida Santana, número 545, e Rua Tocantins, entre os números 105 e 445, também na quinta-feira, do meio-dia e meia às 3h30 da tarde, no bairro Santana, Avenida dos Expedicionários, entre os números 197 ao 216, e Avenida Santana, entre os números 220 e 537. E por questão de segurança, instalações e equipamentos elétricos não devem ser manuseados durante o período de desligamento.
E apesar de orientações de segurança como essa, muitos acidentes com energia elétrica ainda acontecem pelos mais variados motivos. Algumas causas estão relacionadas à falta de informação, outras ao excesso de confiança. E o que mais sobra é dúvida sobre o que é certo e errado nas redes elétricas residenciais. Você costuma fazer revisão na parte elétrica da sua casa? Não, meio difícil. Não se preocupa com isso? Não muito. Se a instalação foi bem feita a primeira vez, né, com equipamentos, materiais, fiação adequadas, né, aprovadas pelo Inmetro, não se faz necessário esta revisão. Agora, onde a instalação é precária, né, o que não é indicado, a pessoa sim deve estar sempre verificando e fazendo alguma correção, se for o caso. O senhor se preocupa em trocar a fiação da sua casa com frequência? Não. Nunca pensou nisso? Nunca preocupei, nunca. Na verdade, não é necessário trocar essa fiação com frequência. A instalação da casa sendo bem feita, né, com a fiação adequada, de acordo com a carga do cliente, com a carga daquela unidade consumidora, é o suficiente para ficar vários anos sem ter nenhum tipo de preocupação, né, uma coisa que foi dimensionado corretamente, não exigindo essa troca com frequência conforme foi perguntado. Quando sente algum cheiro de queimado na fiação, qual que é a providência que você toma de imediato? Desligo o disjuntor. Percebeu qualquer cheiro de queimado é porque tem alguma coisa errada, está tendo um aquecimento na fiação, um aquecimento numa tomada. Então, providenciar o desligamento do disjuntor, né, seja na caixa de distribuição ali dentro da residência ou mesmo lá no padrão, caso a pessoa não tenha esses disjuntores mais próximos. Após o desligamento, ele vai poder identificar e corrigir o defeito, né? Provavelmente uma má conexão ou um princípio de curto-circuito que provocou esse cheiro e esse aquecimento, né? Vindo a até possibilitar aí um incêndio. Então é preciso tomar a precaução e dar a solução ali imediato. Em relação à economia de energia, o senhor preocupa também? Tira os aparelhos da tomada? Preocupo, tiro sim. Eu preocupo sim, tem que tirar, né? Por que o senhor faz isso? Porque eu acho que às vezes a tomada ficar na parede, às vezes aquela luzinha do parede ficar aceso, talvez esforce o parede e acho que dá gasto de energia ainda. O stand-by é um conforto, né, que a pessoa tem, né, deixa o aparelho ali já no ponto de ser ligado, energizado, para facilitar. Porém, tem sim um consumo, é pequeno, porém, você tendo vários aparelhos, vários equipamentos, isso vai somar aproximadamente 3, 4 kW por aparelho. O senhor tem um hábito de tirar os aparelhos da tomada quando vai dormir ou quando vai sair para viajar, por exemplo? Quando vai viajar, sim, mas no dia a dia, não. No dia a dia, acaba deixando ligado no stand-by? Deixa, porque já tá com mau hábito. Né? E outros aparelhos também, micro-ondas que fica na tomada com frequência, carregadores de celular, televisão, DVD, isso vai somando, né, um conjunto de stand-bys que no final do mês, né, pode dar aí 10, 15, 20 kW que você poderia estar economizando. Toma alguma medida para economizar energia ou não se preocupa com isso? A medida que eu tomo é o seguinte, onde eu estou a luz está acesa, fora dali não. A dica mais importante para esse momento, né, nós estamos vivendo aí um momento crítico, com falta das chuvas principalmente, né, é economizar energia. A energia é um bem precioso, mas deve ser usado de forma, né, consciente. Os níveis dos nossos reservatórios estão, aliás, em todo o país, estão críticos e isso pode agravar. Né? Se as pessoas, a população não tiver consciência, não economizar energia, diminuir tempo de uso de equipamentos, o chuveiro, né? Preocupar em colocar numa posição, né, mais econômica e um banho mais rápido, evitar ligar muitos equipamentos ao mesmo tempo. E existem várias maneiras de economizar, seja economizando a água também, você vai estar contribuindo e principalmente a energia elétrica, que nós não podemos, né, ficar sem ela, não temos condições mais de viver sem ela.
Todas as normas técnicas que devem ser observadas em instalações elétricas estão disponíveis no site www.cemig.com.br. A seguir, consumidor brasileiro aumenta volume de compras de medicamentos pela internet. E ainda nesta edição, Casa da Cultura celebra primeiro aniversário com a apresentação especial do Canto de Praça. O Jornal Cidade volta daqui a pouco, depois do intervalo.